Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Contabilizei. Contabilidade que você pode confiar. Acesse contabilizei.com.br e abra seu CNPJ. Hora de conversar com o Eduardo Barão. Oi? Ai, Jesus. Hora de conversar com Juliana Rosa, que está no evento da Fiesp. E evento da Fiesp tem sempre comida muito boa, bebida muito boa, a gente é muito bem tratado, mas ajuda preocupado com outras coisas. Ela quer se alimentar com fontes. E aí, Ju? Conta pra gente, bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia para você, para Carlinha, para Sheila. Bom dia, Ju. Para o nosso ouvinte. O presidente da Fiesp, o Josué, está agora fazendo um discurso em semana de Copom. Começa hoje a reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, criticando juros altos. Os empresários normalmente criticam juros altos. A expectativa é que os juros sejam mantidos essa semana em 10,5%, e há sempre essa pressão, porque o juro no Brasil é muito alto. A questão que se coloca sempre é por que o juro no Brasil é muito alto. E um dos motivos principais é que é um país, não só esse governo, mas é um país que não consegue frear o crescimento da dívida pública. Então, um país que você não tem nenhuma expectativa de que em algum momento a dívida do país vai parar de crescer, você tem um plano capaz de frear o ritmo de crescimento da dívida do país, o país vai pagando cada vez mais juro. Então, a gente tem uma questão estrutural que ele está trazendo aqui, conversando com os jornalistas também, enfim, faz parte aqui da discussão estrutural, porque uma coisa é a conjuntura, né? Você pode discutir aqui se é 10,5 é muito alto, se não deveria ser 10, enfim. Isso você tem espaço sempre para discussões, né? E ele fala que o pessoal do Banco Central não são pessoas enfim, não são pessoas que não erram. Enfim, ok, eu acho que a questão conjuntural, que é o que está acontecendo na discussão nesse momento aqui com os jornalistas, é que eu acho que o grande pano de fundo sempre é por que o juro estruturalmente no Brasil é alto. Né? Independente de ser 10,5, de ser 10, é um juro alto pra caramba. A gente está sempre no topo do ranking de juros mundial. Então, a gente está aqui numa conversa que hoje, daqui a pouco, a gente também está na expectativa de que o governo divulgue aonde que vai cortar gasto. Lembra, semana passada a gente falou muito que o governo anunciou os 15 bilhões de reais em corte de gastos para passar essa mensagem de que tem sim compromisso com essa questão do equilíbrio das contas públicas, e o governo sabe muito bem que isso é fundamental para que os juros possam cair. E o dólar e a inflação, enfim, né? Não é à toa que o presidente Lula agora está encampando de forma mais intensa, finalmente, esse discurso de responsabilidade com as metas das contas públicas. A questão sempre é que, na hora de cortar, ninguém quer cortar. A indústria não quer cortar porque tem aqui os subsídios, até inclusive acha que o presidente está dizendo que as tarifas de importação são tarifas que precisam subir, que são tarifas que ainda estão abaixo em alguns setores, na média, do que em outros países do mundo. Você tem, na discussão que ele está dizendo aqui, que ele está preocupado que, como você tem muita exceção na reforma tributária, também é uma coisa que a gente vem conversando muito aqui, né, que por mais que o Congresso tenha colocado uma trava de que a alíquota média no Brasil vai ser 26,5% e não pode passar disso, o próprio presidente da Fiesp diz que a tarifa média vai passar de 28% no IVA, né, esse imposto único com a reforma tributária. É um imposto muito caro. E por que é muito caro? Porque você tem um monte de subsídio, tem um monte de gente que paga menos, ou que paga nada, ou que paga metade da tarifa. Num país que tem muita meia entrada, quem paga a entrada inteira vai pagar mais, porque, na média, a carga tributária não pode cair. Por quê? Porque o governo não para de gastar. Então, não pode diminuir o volume de impostos para poder baixar a carga tributária e, com isso, você poder cobrar menos da população. Então, estou trazendo para vocês aqui um discurso que é duro. O país dos privilégios, é o país dos benefícios, o país dos subsídios. E, no fundo, a gente tem uma demanda social gigantesca, e não é no social, né, que você tem que cortar. Não é
em saúde, educação, enfim, você até pode fazer ajustes ali, tem uma série de discussões, mas o grosso mesmo são os privilégios, né? Dentro aqui estou olhando aqui o orçamento, o grosso é previdência. Vai olhar quanto custa a previdência dos militares, por exemplo. Ontem eu conversei com o secretário do Tesouro, o Rogério Ceron, ele me falou que o déficit por militar em relação ao contribuinte da Previdência do INSS é colossal. Assim, enquanto a diferença que o governo tem que colocar, o déficit da Previdência comum das pessoas é 15% que falta entre o que se contribui e o que o governo paga de aposentadoria, 15% o governo tem que completar. No caso dos militares, o governo tem que completar 85%. 85% é o déficit por militar, porque o militar não contribui o suficiente, longe disso, para receber a aposentadoria que, segundo o secretário do Tesouro, não é menor, normalmente, do que R$10 mil. Então, estou querendo compartilhar com vocês, porque é uma discussão difícil e, no final das contas, ninguém quer abrir mão dos privilégios. E aí, quem sempre se dá mal é a população em geral, porque o país cresce pouco, tem juro alto, e a gente está sempre discutindo, parece que a gente está sempre nesse círculo vicioso e a gente não consegue sair dele. Então, está faltando uma discussão transparente, sabe, verdadeira. Os políticos mesmo, o Congresso não quer abrir mão de emendas, o Judiciário não quer abrir mão dos altos salários, dos penduricalhos, ninguém quer abrir mão de nada. E no final das contas fica essa discussão e quem sempre paga a conta é quem, pessoal? As pessoas que mais precisam, classe média. Né? Exato. É o brasileiro que toma na lomba. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Bom evento para você, Ju, até. Obrigada, beijo.